Olá, que alegria estar com você. A partir de agora é o nosso momento juntos aqui na TV Evangelizar. Programa A Vida em Foco, sendo transmitido ao vivo para todo o Brasil, via satélite, canal digital aberto, também pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial. E bom, hoje o nosso programa começa com um tema que vai despertar em muitos de nós a verdadeira compaixão. Será que nós nascemos com ela ou nós temos que desenvolvê-la como qualquer virtude? Nós vamos entender isso. Qual a diferença na nossa vida, na vida social, na vida familiar que a compaixão causa? Tudo isso. Então, o primeiro tema é a compaixão e quem vai nos ajudar com ele é a irmã Elizabeth Noemi. Ela já está aqui, ela é das Irmãs Beneditinas da Divina Providência e vai nos ajudar com certeza. E nós também vamos focar hoje na sua saúde para falar de um problema que não somente é físico, mas também mexe com a psique, com a autoestima, porque trata de aparência física, da queda de cabelo. Então vamos falar sobre a alopécia. Fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. Primeiro tema de hoje, a compaixão. Se você já sentiu a compaixão dentro de você, provavelmente identifica como algo que é muito voltado para o outro. Não é algo nosso. É quase que um esquecer-se de si. Mas a minha maior preocupação, irmã, seja muito bem-vinda, minha querida, sua bênção. Obrigada, Deus que abençoe. Amém. Irmã, a compaixão, eu sei que é algo muitíssimo importante para o desenvolvimento do ser humano, para a convivência em sociedade. Isso acredito que as pessoas saibam já. Mas o fato de ela ser uma coisa boa, significa que ela é natural no ser humano? Todo mundo já nasce com ela? Ou se nasce, será que ela nasce pronta? A gente precisa desenvolver? Fala um pouco sobre isso. Isso aí, a compaixão, nós podemos olhar em primeiro lugar, né, trazer presente para nós aqui a pessoa de Jesus, né, Jesus Cristo. Nós estamos no mês de junho, nós estamos celebrando Jesus como o Sagrado Coração de Jesus, né, Jesus das Santas Chagas, aquele que é o primeiro a nos incentivar e a nos mover para a compaixão. Tá, e eu posso dizer, então. Isso, eu posso dizer uma coisa para você também, nós já nascemos com a compaixão. Tá. Embora às vezes a gente nos perguntamos assim, mas puxa vida, em alguns fatos, será que essa pessoa se colocou no lugar da outra? Né? Percebeu, né, o que está acontecendo? Né? Por que não se sentiu movido pelo sofrimento do outro? Né? Porque a compaixão é poder estar com o outro. Então você está usando esse verbo mover, ela leva a uma ação. Isso, é um movimento. Não é só, por exemplo, a empatia, você até pode sentir o que o outro sente, mas não necessariamente vai fazer algo com aquilo. A compaixão faz a compaixão te leva, né, a fazer algo. Né? Nós podemos até olhar nos evangelhos, tem vários episódios, né, que nos mostram essa atitude de Jesus que se move. Então nós podemos ver já lá atrás, no início, né? Nós vemos a encarnação de um Deus que se encarna em nós. Veja só. Esse mover. Ele que vem para poder sentir com o homem, né? Com a humanidade. Aí nós vemos quando Jesus, por exemplo, olha para Lázaro que morreu, ele sente naquele momento aquela dor, né, dos que estão ali. Aquele que é amigo dele, ele chora. Né? Então nós vemos ali se colocar no lugar do outro. Vemos também ali quando tem os leprosos que chegam até Jesus, né, e pede compaixão. Todo mundo se afastava dos leprosos, ninguém estava por perto. Mas Jesus faz o quê? Olha para eles, sente e dá a cura para eles. Né? Nós vemos o Lázaro e o rico, né? Naquele episódio ali, onde, né, o Lázaro que sofria ali, né, e faltou uma certa compaixão de parte, né, por parte daquele homem que era intitulado como rico. Né? Muitas vezes nós, né, quando vemos outra pessoa chorando, nós também sentimos dentro de nós aquela vontade de chorar. Já aconteceu contigo? Sim. Ver alguém, né,
Aquelas lágrimas caindo e faz com que você também tenha esse desejo de poder soltar umas lágrimas. Mas isso já é a compaixão ou não? Isso também faz parte da nossa compaixão, porque nos faz colocar no lugar do outro. Isso seria a natureza que você fala, a nossa nasce natureza, com aquilo ali. Vem conosco. Quando a gente vem, isso está dentro de nós. Só que há o risco também de muitas vezes nós fazermos com que isso que já está dentro de nós, né, seja apagado. Né? É como se fosse uma chama que está ali acesa. Mas se você não dá atenção para ela, ela pode esmorecer, ela pode vir, né? Se faltar oxigênio para a chama, ela vai apagar. Apaga. E hoje muitas coisas estão acontecendo, né, que leva a pessoa a não sentir mais compaixão. Como por exemplo? A indiferença, né? Mas será que isso é uma defesa ou não? Será que é medo das pessoas? Será que é uma defesa por não querer sentir aquela dor ali? Será que é um individualismo, um egoísmo? Como que a irmã vê? Em várias situações. Tem o egoísmo, tem o medo, né? Por quê? A compaixão, ele faz com que você sinta a dor do outro. E hoje, muitas vezes, nós não queremos sentir, não queremos passar pelo sofrimento. Né? E aqui é importante trazer até uma diferença entre dor e sofrimento. Porque, assim, a dor por si, ele não te leva a crescer. Por isso há o medo, por isso o afastamento, por isso a questão dos mecanismos de defesa, né? Que é a dor pura. Isso, a dor, né? Agora, o sofrimento, ele é um processo de amadurecimento. E o sofrimento dói, ou não necessariamente? Depende da ótica que nós olhamos e o significado que nós damos para ela. Então um sofrimento com significado, a gente pode dizer que não tem dor naquilo ali? Um sentimento com significado. Isso, não é uma dor pura dor que acaba ali, né? Mas te leva a um crescimento, a um amadurecimento. Ir além, né? Então, por isso, de sentir compaixão. Nós sentimos compaixão quando nós nos colocamos no lugar do outro, ou quando nós passamos pela mesma situação, às vezes. Sim, daí fica mais fácil, né? Isso, porque às vezes não me toca, né, aquilo que o outro está passando. Então, qual a palavra que eu vou dar? Imaginar, Por exemplo, eu trago um exemplo meu mesmo. Eu não tinha o contato com a dor da morte, né, de sentir a falta de alguém. Né? Então, para mim era muito difícil chegar para alguém que perdeu, né? Alguém muito próximo e dar uma palavra, né? Eu tinha medo de chegar da pessoa porque eu não tinha o que falar, nem como ser um apoio para a pessoa. A partir do momento que eu senti essa dor da perda, você já sabe como agir também. Agora eu sei o que é sentir falta de alguém, por exemplo, alguém que já não está mais ali. Então eu consigo me colocar também no lugar do outro. De ser uma pessoa empática, de ser uma pessoa sensível, né? De estar junto. De saber o que a pessoa precisa e daí ajudá-la naquilo ali que é específico. Então, essa aqui é a diferença da compaixão, né? Hoje nós vemos tantas realidades, né? Nós vivenciamos agora há pouco dos nossos irmãos e irmãs lá no Rio Grande do Sul, né? Quantas que ainda pessoas que vivem, né? Agora é outro tipo de Agora que etapa. começa, vamos dizer assim, né? Mas quando tudo começou ali no momento, né, nessa dor, quantas pessoas se mobilizaram para poder ir, né, para poder ajudar, que sentiram essa compaixão e foram para a ação. Sim. Né? Eu não fiquei aqui, coitadinhos, né? Não é esse coitadinho, ai que pena, como que agora vão fazer para se reerguer? Nós não podemos ter pena do outro ou dor do outro. Por quê? Porque o outro tem força para poder superar essa dificuldade, esse sofrimento. Né? Então, quando nós sentimos apenas dor, né, ou pena, como você diz, ou coitadinho, né, é como se fosse que nós estamos diminuindo a força do outro. Então isso não é bom. Não é bom, não é positivo isso, esse tipo de, entre aspas, compaixão, porque não é a verdadeira compaixão. Que é tipo uma pena, né? Que a gente fala pena, dó. Pena, é como se fosse que eu estou... E também, quando a gente sente pena do outro, é como se fosse que te coloca num estado de superioridade. Né? Eu sou meio que superior, coitadinho. Rebaixa o outro e faz ele mais fraco, como se ele não fosse capaz de superar. Isso. Aí, então, o correto é substituir pela compaixão. Pela compaixão. Aquilo que te move, que te leva a sentir e te leva à ação. O que eu posso fazer para poder ajudá-lo? Então, isso também desperta a compaixão dentro de nós. O que eu posso fazer?
E não só sentir ali, coitado, algum dia eles vão se reerguer. Mas como vão se reerguer? Qual é o processo para poder se reerguer dessa tragédia sobrenatural que aconteceu ali, né? E daí a compaixão faz isso, faz a pessoa enxergar a realidade de alguma forma, para poder ajudar naquilo ali. Isso, e também às vezes leva você a poder buscar meios para poder ajudar a pessoa. Sim. Né? Muitas pessoas se organizam, se ajudam, se juntam para poder fazer com que essa causa aconteça, né? Para poder ter esse reerguimento ali. Tá, então, irmã, mas e como você falou que isso pode ser desenvolvido? Qualquer um pode desenvolver. Imagino que talvez você, na tua própria caminhada como irmã da Divina Providência, né? Divina Providência. Isso. Ali talvez elas tenham te ensinado como fazer isso, quer compartilhar com a gente, como desenvolver isso, essa compaixão. Isso mesmo. Nós crescemos, né? À medida que nós socializamos, né? Principalmente. Porque hoje em dia o que acontece? As pessoas não estão mais socializando, né? Não estão mais conversando com o outro, indo ao encontro do outro. Ouvindo o outro para ver como ajudar. Então, ouvir é importante. Isso é muito importante nesse movimento da compaixão, porque você precisa escutar, né? Se adentrar aquilo que o outro está falando, né? Aquilo que o outro está trazendo para você, porque às vezes o que acontece? O sofrimento que eu estou passando hoje pode ser que ajude você, né? Mas talvez não ajude outra pessoa. Né? O sofrimento que você está passando nesse momento pode ser que me ajude, né? Ou talvez não. Né? Então, por isso, nós precisamos ter esse encontro, né? Socializar. Então, hoje eu, como religiosa, morando em comunidade com pessoas diferentes de mim, de outra cultura, que trazem outras realidades, outras histórias atrás delas, eu posso também viver essa compaixão. Porque eu passo a ver, a enxergar de uma forma diferente aquela pessoa. Então, às vezes eu posso dizer, mas que chata essa pessoa, que atitude, né, que ela tem. Mas eu preciso compreender por que ela está tendo essa atitude. Né? Então, a partir do momento que eu convivo com ela, ou partilho com ela, escuto as suas experiências, eu passo a compreender. Né? Agora eu entendo essa atitude, eu passo a acolher essa atitude. Não mais a julgar o outro. Então, enquanto a pessoa está no julgamento, ela ainda não entrou na compaixão. Não. Um outro sinal. Ainda é aquela superioridade, né? Então, daí passa que julga a pessoa e não compreende ela. Nossa. Então, Jesus é essa pessoa que nos compreende, né? Que não nos julga, né? Irmã, muito obrigada, irmã Elizabeth Noemi. É Noemi mesmo que fala? Isso, Noemi. É ecônoma provincial das Irmãs Beneditinas da Divina Providência e é consagrada missionária no Brasil há 17 anos. Isso, 17 Então, novinha assim, irmã, muito obrigada pela sua vocação, apaixonada pela vocação e obrigada por hoje nos ajudar também com a compaixão. Deus que abençoe vocês. Amém. Sempre e que tenhamos sempre compaixão dos outros. Amém. Obrigada, irmã. Olha, próximo intervalo a gente vai falar sobre a alopécia. Saúde, né? Queda capilar e como que a gente pode lidar com esse problema. Enquanto isso, nós vamos sair com as imagens de Recife, canal 47.1, a capital do estado do Pernambuco, e a cidade tem uma influência francesa muito forte. No século XIX, já começou com diversas interferências urbanas, dentre elas o Teatro Santa Isabel e a Estação Central do Recife, que são inspirados na capital francesa, na estação que tem lá. Além do Mercado São José, que é o mais antigo edifício pré-fabricado em ferro no Brasil e que também foi inspirado em uma cidade, Grenelle, que fica localizado em Paris. Já eu volto com você. Na Bíblia, a palavra Deus aparece 2.658 vezes no Velho Testamento e 1.170 vezes no Novo Testamento.
De volta com muita alegria aqui no programa Vida em Foco na TV Evangelizar, TV que leva a pessoa de Jesus Cristo para tantas famílias numa mensagem de fé, de esperança. Eu estava aqui me lembrando dessa conversa que nós tivemos com a irmã Elizabeth sobre a compaixão. E como é importante que a gente se mova, esse verbo que ela trouxe tão forte, né? O se mover em direção ao outro, que é o que a obra Evangelizar faz no dia a dia, quando estamos aqui transmitindo para você 24 horas de programação, como aqui nesse programa e diversos outros que temos tantos padres, bispos na nossa grade, e levando essencialmente esta mensagem de esperança na pessoa de Jesus Cristo. Então, graças a você que me acompanha aqui, que acompanha a programação da TV Evangelizar e que nos ajuda a sustentar essa obra, é que nós podemos continuar e crescer também, que é importante que a gente cresça. Uma mensagem do bem, uma mensagem que edifica as pessoas, precisa chegar mais longe. E você pode nos ajudar agora, sabe como? De uma forma muito simples. Se você está tocado, com compaixão, sabendo que tem muitas pessoas que precisam da pessoa de Jesus Cristo, porque é Ele que faz tudo. Então, esse QR Code aqui, ó, é o caminho que você vai utilizar. É só você apontar a sua câmera do seu celular lá de dentro do aplicativo do seu banco e fazer um Pix, como você faz sempre, rotineiramente, ali dentro pelo QR Code. Você aponta e faz a sua doação espontânea. Não precisa ser necessariamente associado. É claro que eu agradeço muito se você já é e pode nos ajudar também. Mas se você também ainda não faz parte dessa família, além de te convidar a fazer, te convido a nos ajudar a manter essa obra fazendo uma doação espontânea. E desde já, muito obrigada pela sua companhia e por acreditar na obra Evangelizar é Preciso. E agora o nosso foco é a sua saúde capilar, que vai muito além disso, viu? Você vai ver na nossa conversa, porque quando a gente fala de algo que é tão aparente, por mais que nós saibamos que não é só aparência e tudo o que está envolto nesse tema, nós sabemos que também existe algo que sim é uma batalha que as pessoas precisam enfrentar, principalmente as mulheres, quando a questão é queda de cabelo, é aparência física. Então nós vamos entender um pouco desse problema, ver se é genético, se não é, se é algum outro aspecto dessa alopécia, que é o nome, né, correto. Então deixa eu primeiro introduzir aqui a minha convidada, que é a doutora Laura Costa Beber de Jesus, médica dermatologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e preceptora do Ambulatório de Tricologia do Hospital de Clínicas da Universidade do Paraná. Bem-vinda. Carol, boa tarde. Obrigada, boa tarde a todos que nos acompanham. Obrigada. Vou te convidar para que a gente, junto com você que está aí comigo, assista esse Evangelizar Ensina de hoje, que traz uma introdução a esse nosso assunto, a alopécia. Acompanhe. Você já deve ter se perguntado por que existem vários tipos de cabelos com diferentes níveis de pigmentos. Essas características variam de acordo com o grupo étnico ao qual a pessoa pertence e também estão associadas à genética de cada ser humano. O ser humano possui em média 100 mil fios de cabelo. Cada fio vive uma etapa específica, que se distribui em 85% no período de crescimento e 15% durante o repouso. Isso significa que temos sempre mais cabelo crescendo do que caindo. Mas saiba que a queda também é algo natural. Perdemos cerca de 50 a 100 fios por dia. Geralmente, isso ocorre ao lavar, secar ou pentear, e esse processo funciona para a renovação capilar. A intensidade da cor do cabelo de uma pessoa vai depender da presença de eumelanina. É um pigmento biológico que produzimos dentro da própria raiz, no bulbo piloso. Quanto maior for a concentração de eumelanina, mais escuro será o cabelo. Já as pessoas ruivas possuem feomelanina. Ela é responsável pelos cabelos vermelhos e é muito rara. Não é à toa que os ruivos representam menos de 2% da população mundial. Naturalmente, os fios vão perdendo a pigmentação a partir dos 35 anos. Mas esse temido fenômeno pode acontecer muito antes disso, com pessoas ficando grisalhas ainda adolescentes. Espero que tenha gostado das curiosidades de hoje. Te encontro no próximo Evangelizar Ensina. Até mais!
Bom, nós vimos um pouco da base capilar, né, doutora Laura? Que imagino que é grande parte da sua área também. E para a gente, então, entender que, apesar da queda ser natural, ser a renovação capilar ali, como nós vimos, quando que começa a virar um sinal de alerta para indicar um problema mesmo, talvez até antes da alopécia em si? Bom, então, alopécia, né, Carol, é um termo geral que a gente usa para definir perda de cabelo. Tá. Né? Então, como citado no vídeo, a gente tem um número mágico ali de fios que é esperado que caia por dia, em torno de 100 a 150 fios por dia. É claro que muitas vezes o paciente não vai contar esses fios, mas ele pode perceber... Se tem mais do que o normal, digamos. Por exemplo, né, quando ele toma banho e vê, né... aquela queda em chumaço, ou quando penteia o cabelo, ou vê na fronha, né, no travesseiro, pela casa, né, que tem fios por toda parte. Isso ele percebe que é além daquele normal de queda, né? Tá. Outros sinais, por exemplo, às vezes a pessoa não percebe queda, mas ela percebe uma rarefação. Então ela começa a enxergar aqui em cima o couro cabeludo, ou as entradas, ou quando ela fica exposta no sol, ela pode sentir esse couro cabeludo, muitas vezes até queimar, né? Tá. Ou, outras vezes, ela pode apresentar áreas, como se fossem umas áreas arredondadas, sem cabelo. Tufos, assim. Exato. Ou ela pode apresentar como se fosse espinhas no couro cabeludo, né? Umas bolinhas vermelhas com pus. Ou ela pode apresentar áreas inflamadas, vermelhas, que descamam. Todos esses sintomas são um alerta. E diante de qualquer um deles, é muito importante que ela procure um médico dermatologista, que é o especialista, né, nos cuidados do cabelo. Então, pelo que eu estou entendendo, não necessariamente isso pode ser uma condição genética? A gente tem inúmeras causas para alopécia. Então, a alopécia ela pode ser por uma mudança no ciclo capilar, onde eu vou ter alguma alteração que faça esses cabelos entrar numa fase de queda. Pode ser, por exemplo, simultaneamente. Alteração hormonal, por exemplo, na mulher pode acontecer. Exato. É muito comum na mulher, por exemplo, jovem, que muitas vezes tem um fluxo menstrual mais intenso, acaba perdendo mais sangue, perde ferro, faz anemia. Muito comum ter queda de cabelo. Outras causas também, deficiência de vitaminas, né? Deficiência de vitaminas. De vitamina, pode. Alterações, às vezes uma cirurgia importante que ela tenha passado, um estresse mais importante. O estresse também pode fazer queda mais significativa. Pode. Uma cirurgia grande que ela tenha feito, né? Alguns medicamentos podem ser gatilhos, né? Outras vezes, né, onde a gente tem alopecia androgenética, que é a calvície, que pode acometer tanto homens quanto mulheres, a pessoa é geneticamente predisposta, né, a ter um afinamento desses fios. Né? A gente tem receptores para os hormônios nessa região aqui mais central do couro cabeludo, e ali esse hormônio age miniaturizando esse fio, deixando esse fio mais fininho, né? E nesses casos que você está citando, tem tratamento, tem cura? Como que é? Tem tratamento, né? Por exemplo, na causa de um eflúvio, que é, por exemplo, infecções virais, a dengue, Covid. Pode causar também. Pode causar também. Isso geralmente é autolimitado, né? Isso vai se resolver. Ou corrigindo a causa de uma alteração hormonal, de uma deficiência vitamínica. Ou seja, aconteceu ali, mas depois vai se regular novamente e voltar a quantidade de cabelo que tinha. No caso, por exemplo, da alopecia androgenética, né? Então, a gente tem tratamentos com bloqueadores hormonais, tratamentos com outros medicamentos que ajudam a deixar esse fio mais grosso. Dificilmente a gente vai ter uma reversão total, mas a gente pode ter uma reversão parcial, que muitas vezes tem um resultado bem satisfatório. Entendi. Mas é importante falar também que a gente tem algumas causas de alopécia que a gente chama de cicatriciais. Que elas são... acontece, dependendo de onde a agressão no folículo, na raiz do cabelo acontece,
Se essa inflamação for muito intensa, ela pode gerar uma cicatriz. Ah, e daí não nasce mais cabelo. E aí não nasce mais cabelo. Entendi. Então, nesses casos, o nosso objetivo no tratamento é impedir a progressão. Impedir que não caiam mais fios novos. Então, é muito importante a pessoa, né, diante desses sintomas que a gente comentou, procurar ajuda. Porque se ela tiver uma alopecia cicatricial, o tempo vai ser... É importante correr contra o tempo, entre aspas. Não tem como correr, mas é ser rápido. Exato. E muitas vezes a pessoa tem uma queda aguda, que pode ser por um desses motivos que a gente falou, mas ela tem uma alopecia androgenética, uma calvície de base, que ela nem tinha percebido. Aí e quando ela deu vai perceber. essa queda, então sempre uma oportunidade da gente examinar e investigar a saúde como um todo. E os tratamentos, geralmente, eles são feitos como? É com, por exemplo, medicação tópica, ingerido? Quais que são os tratamentos que existem? Existem tanto medicamentos tópicos de você passar, quanto medicamentos via oral, né? Quanto às vezes procedimentos, em alguns casos a gente faz infiltrações no couro cabeludo, né? Então varia conforme a causa. Entendi. E, por exemplo, os hábitos dessa pessoa, eles podem prejudicar a alopécia? Podem aumentar a alopécia? Por exemplo, uso de secador, lavar demais o cabelo ou lavar de menos o cabelo, essas coisas assim do dia a dia. Tem alguma interferência ou é tudo mito isso aí? Não, pode interferir, sim. Em geral, não existe, por exemplo, uma frequência certa de lavagem, né? Tem pessoas que têm o cabelo mais seco, outras têm o cabelo mais oleoso, né? Então, o recomendado é que se o cabelo tá oleoso, a pessoa lave. Porque acumula ali, né, a secreção sebácea e as sujidades. E como a gente tem micro-organismos na pele, esses micro-organismos se proliferam ali. Isso, às vezes, pode favorecer um quadro de dermatite. Entendi. E daí pode ser uma causa de queda. Ou às vezes não queda, mas não vai ser legal para a saúde do couro cabeludo. Quanto a secador, foi até realizado um estudo que se você secar, por exemplo, a uns 15 centímetros de distância com movimentos circulares, seria igual secar natural. Então, o que a gente não pode é colar esse secador assim no fio e, de preferência, deixar um tempinho, logo depois lava, né? Você pode perceber que no salão, geralmente, eles deixam a gente com uma toalha, dá um tempinho, não secar assim instantaneamente. Não deixar ele muito úmido. Isso, porque às vezes pode acontecer outro problema, que é como se a água fervesse dentro do cabelo. Nossa. E causa o que a gente chama de bubble hair, e aí esse cabelo às vezes quebra. Né? Nossa. Mas com certeza os hábitos de vida, né, uma alimentação saudável, né, rica em minerais, em frutas, né, não fumar, praticar exercício físico, tudo ajuda na saúde como um todo e do couro cabeludo também. Entendi. E quanto à alimentação, dietas muito restritivas, principalmente do ponto de vista de proteína e de muito hipocalórica, também podem causar aí queda de cabelo, né? Então, porque o cabelo ele precisa de energia. Ele precisa do pra... nutriente. Sim. E uma dieta muito restritiva vai acabar restringindo também os nutrientes do cabelo. Exato, exato. Ah, entendi. E os cosméticos fazem alguma diferença ou não? Os tratamentos mesmo, fazer hidratação, fazer... Sim. Ou tem alguns tratamentos também que são capilares, são do couro cabeludo, não é? Sim, sim. Existem algumas máscaras nutritivas, sim, que podem ser realizadas de acordo com a necessidade de cada um, né? O cabelo que muitas vezes é submetido a vários procedimentos, ele acaba perdendo proteína. Então, tem algumas máscaras, alguns produtos que a gente pode usar, assim, para recuperar a qualidade desse fio. Isso existe, entendi. Existe. Legal, muito bem. Muito obrigada, viu, doutora Laura, pela sua presença aqui hoje. Obrigada. Agradeço pelo convite e oportunidade. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Próximo bloco, nós vamos aprender sobre a devoção de São João. Hoje é o dia dele.
do Nordeste. Então eu convido você a voltar aqui comigo, a gente vai fazer um breve intervalo, é bem rapidinho, viu? E saímos com imagens de Araras, cidade que fica interior de São Paulo, canal 29.1. E em 2010, a sua santidade, o Papa Bento XVI, concedeu o título e elevou a dignidade de basílica à antiga e venerada igreja matriz de Nossa Senhora do Patrocínio de Araras. E ali dentro isso significa que o fiel pode receber indulgências parciais e plenárias que são concedidas pela clemência, compaixão, olha, a gente falou sobre compaixão e misericórdia de Deus por meio da igreja. Já eu volto com você. O maior versículo da Bíblia está no livro de Esther, capítulo 8, versículo 9. De volta com o programa A Vida em Foco para todo o Brasil. E hoje nós temos um convite especial para você que me acompanha agora. Hoje é dia de noite de louvor e esta série Milagres, a eternidade de sua misericórdia, hoje vai contar com a nossa oração nesse grupo nacional maior do Brasil aqui pela TV Evangelizar. E você vai contar também com a presença de Padre Patrick, Padre Jean Patrick e também Danilo Diba, com essa voz maravilhosa, seu dom, a sua música, muita oração direto de Guarapuava, porque Padre Jean Patrick vem de lá, mas vai ser transmitido aqui de Curitiba para todo o Brasil, no Anfiteatro de Jesus das Santas Chagas. E você pode participar presencialmente também. A partir das 5h30 da tarde já pode chegar. O resto do Brasil já sabe, a transmissão é ao vivo, aí na sua casa, na sua TV, a qualidade de sua imagem você conhece, é essa aqui, a melhor que nós temos na TV Evangelizar. Então, às 19 horas é a programação, então, deste grupo de oração, Noite de Louvor. E você já pode, inclusive, durante o dia ir mandando seus pedidos de oração, viu? Isso faz muito bem na nossa conexão com você aí do outro lado. Hoje, dia de São João, comemorado nessa segunda-feira, 24 de junho, uma das grandes festas que nós temos no Brasil, essa devoção belíssima desse santo católico, inclusive natividade de São João Batista, hoje nós celebramos. O dia que ele nasceu, um dos poucos santos, né? Nós temos a Virgem Maria, nós temos Nosso Senhor Jesus Cristo e nós temos São João Batista. Então hoje é o dia que ele nasceu. Tamanha é a missão que ele veio cumprir para preparar o caminho daquele que é o nosso Salvador. Então, além de tanta tradição folclórica, nós temos em Teresina, no Piauí, para os fiéis um momento para renovar a fé e reafirmar o compromisso com os valores espirituais que ele representa. Acompanhe comigo esse VT. Uma data para celebrar a vida de um dos santos mais populares da Igreja Católica. O dia de São João é comemorado em 24 de junho, para lembrar o nascimento e a importância dos ensinamentos de João Batista. São João é conhecido como Santo Festeiro. Nesta época de festividades juninas, são realizadas várias celebrações religiosas e festejos nas comunidades paroquianas. E a tradição diz, porque então não havia internet, não havia telefone, então para que então Isabel pudesse comunicar esse grande fato, o nascimento do seu filho, ela acendeu uma fogueira para comunicar. Vendo a fumaça, as pessoas de perto então saberam que algo extraordinário aconteceu. Então por isso que se tem essa tradição da fogueira. E nós celebramos exatamente o seu nascimento, não é a sua morte. Geralmente na igreja se celebra o dia que o santo faleceu, mas São João, porque assim ser o precursor, aquele que apontou para Jesus, então seu nascimento também consta no calendário litúrgico como algo assim muito importante. Como o profeta, foi aquele que fez a ligação do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Foi o último dos profetas, São João. E ele então tem esse mérito bonito de dizer, né? Eis o Cordeiro de Deus.
E a sua atitude foi tão bonita, tão importante, que aqueles discípulos que estavam com ele o deixaram e passaram a seguir Jesus. Em um mês marcado por festas e muita alegria, os fiéis revelam várias histórias de devoção. A dona Isabel é devota de São João. Ela fala sobre a importância de festejar a tradição e seguir os ensinamentos deixados pelo santo. Com esse amor que ele tem por Jesus Cristo, e nós também temos muito amor por Jesus Cristo, o precursor que é o João Batista, não é? A Socorro revela que a devoção a São João começou ainda na infância, quando fez a primeira Eucaristia. A gente já foi criada nesse movimento, nessa alegria de ver e vivenciar a vida de São João Batista, o precursor, batizou Jesus, o humilde, o verdadeiro e fiel. E a gente foi caminhando, né? E assim vem as festas, as alegrias, mês junino, mês de festa, né? Onde tem também o Santo Antônio, aí vem São João, São Pedro, São Paulo, mas o nosso é São João Batista. E aí a gente fica com aquela devoção de ser firme nas coisas, fiel, e assim sou. Não moro mais no bairro, sou filha, minha mãe mora aqui, morou meus sogros, meus filhos, mas não saí do bairro. Então a devoção é tamanha que fica enraizada. Nesta época, a paróquia do bairro São João, localizada na zona leste de Teresina, realiza os tradicionais festejos em homenagem ao santo, reunindo várias famílias. Um clima festivo e de muita alegria, marcado pelo envolvimento da comunidade católica. É uma festa em que realmente as pessoas vêm, sabe? A gente anunciou, lógico, mas as pessoas se sentem assim atraídas. Envolve toda a comunidade mesmo. Aqui as pessoas vizinhas, aqui a praça está também bem frequentada, aqui a nossa área também bem decorada e bem frequentada. É uma festa realmente assim que, além de trazer alegria, também nos traz assim, a chama da fé. E por falar em São João, aquele que aponta para o nosso Salvador, cheio de compaixão, o primeiro tema que nós trouxemos hoje, a compaixão, você vai ver refletida nessa nossa próxima matéria. Porque um grupo que sentiu compaixão fez ir até as ruas, aquelas pessoas que estavam ali passando frio, fome, não tem um lar, pessoa de rua, e montaram com eles um coral na cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente no Cristo Redentor. Acompanhe comigo. Em uma tarde ensolarada que abençoou a cidade maravilhosa, turistas que foram visitar o Cristo Redentor se renderam à melodia da esperança e da superação. O coral O Canto das Ruas, formado por talentosos coralistas oriundos da população de rua, celebrou em grande estilo seus 6 anos de existência, contagiando a todos com a força transformadora da música. Sob a regência do músico Vitor Gomes, os cantores mostraram um repertório diversificado. A cada nota, a energia do coral se espalhava pelo santuário, tocando os corações de todos os presentes. Para nós é uma realização de um sonho mesmo, porque nós tínhamos esse desejo, o projeto, os coralistas tinham esse desejo de estar aqui, né? Então, assim, foi uma grande alegria para a gente poder pisar nesse solo sagrado aqui nessa tarde. Vigário episcopal para a caridade social, Monsenhor Manuel Manangão, destacou o grande compromisso que os coralistas têm com o projeto, com as aulas de música e principalmente com os ensaios, que geralmente acontecem às terças-feiras na Catedral Metropolitana, no centro do Rio de Janeiro. A gente vem pouquinho a pouquinho resgatando cada um deles para esse trabalho que é excelente. E é uma grande alegria quando a gente consegue realizar isso com eles. Eles se dedicam, se doam e a gente aproveita para dizer às outras pessoas que é possível e que sempre tem uma possibilidade de reconstrução da própria vida. Além de encantar turistas de várias partes do mundo com seu repertório variado, onde tocaram samba, forró, MPB, os integrantes do coral Canto das Ruas também tiveram a oportunidade de se maravilhar e vir pela primeira vez no Cristo Redentor. O Cristo é muito grande e traz uma paz pra gente, um lugar muito bonito, maravilhoso, né? Estar aqui nos pés do Cristo, né? Para ser abençoado, né? É algo surreal no sentido espiritual. É algo que vai além de qualquer definição. A emoção é grande. Desde criança sempre quis vir.
Meus pais não tinham condições, então hoje eu estou realizando meu sonho de estar aqui nos pés de Cristo. E você sabe qual a influência que o seu ambiente de trabalho pode ter na sua vida? Esse vai ser o nosso próximo tema amanhã. Então eu espero você nesse nosso encontro diário aqui pela TV Evangelizar às 3h30 da tarde. Fica com Deus.